Fala pessoal, chegamos na nossa aula 6 do módulo 1 de Agilidade Organizacional e o nosso tema vai ser Framework versus Método. É muito interessante que você saiba fazer essa diferenciação. Embora muitos autores, muitos escritores, muitos treinadores, eles não façam essa distinção entre se OKR é um framework, se OKR é um método. Mas isso faz diferença, porque método e framework têm características praticamente opostas em alguns aspectos. Então, você dizer que ora OKR é método e ora OKR é framework está errado. É bem importante que você, na hora de praticar, na hora de implementar, na hora de ensinar para alguém, na hora de fazer uma consultoria sobre OKR, ou na hora de tentar inserir esse movimento dentro de uma nova empresa, que você detenha um conhecimento sólido e que não só repita discursos prontos. Então, aqui é o momento de você saber sobre tudo. E tudo envolve essa diferenciação também, framework versus método, tá? O que OKR é? Por quê? Vamos tentar explicar isso nos próximos slides. Vamos lá. Primeiro, uma diferenciação entre metodologia e framework a nível de dicionário. Aqui a gente está usando o dicionário da Cambridge, tá? Umas definições de peso aqui. Metodologia: um sistema de maneiras de fazer, ensinar ou estudar algo. Framework: um sistema de regras, ideias ou crenças que é usado para planejar ou decidir algo, decidir alguma coisa. A grosso modo, o que essas definições do dicionário da Cambridge querem dizer? Metodologia, ela nos fornece procedimentos ou formas sistemáticas de fazer alguma coisa específica. E o framework, por sua vez, nos fornece uma diretriz ou uma estrutura sobre a qual a gente pode trabalhar. Não necessariamente sobre uma coisa específica, tá? E não necessariamente algo sistemático. É uma diretriz, é um conjunto de regras mínimas. E agora, com o conhecimento que você já tem de OKR nessas aulas anteriores, eu gostaria que você tentasse pausar o vídeo e respondesse. OKR tende mais a qual lado? O lado de framework ou o lado de metodologia? Talvez você não dê ainda as motivações, né, pelo qual você deu a sua resposta, ela seja mais uma intuição, mas no próximo slide a gente vai tentar diferenciar ainda mais, agora em tópicos, né, o que é uma metodologia e o que é um framework. Vamos lá. Sobre a consistência, sobre o viés da consistência. Uma metodologia, ela apresenta uma consistência maior que um framework, por ela ter uma natureza mais descritiva. Ela te diz mais o que fazer, em qual situação fazer. Então, a consistência dela é maior. E devido a essa maior consistência, ela apresenta uma menor flexibilidade, certo? Ela tem um enquadramento em situações diferentes um pouco limitado. Ela não é tão flexível. E ela tem, por consequência, também uma criatividade menor. Existe menor espaço para inovação, para novas coisas, para criação dentro dessa metodologia. E algo que, de certa forma, é bom, a ambiguidade, devido a essas características, ela é reduzida. Então, a gente tem uma ambiguidade pequena, né? Eu só consigo entender de uma forma só, fazer de uma forma só, porque o método ele é bem descritivo. E o framework, por sua vez, ele apresenta características contrárias, né? A partir de todas essas visões, as características são contrárias à metodologia. O framework ele tem uma menor consistência, mas embora isso seja ruim, ele permite uma maior flexibilidade, uma maior inovação, uma maior criatividade e, claro, por consequência, ele tem uma maior ambiguidade, perdão. Ele pode ser praticado de formas diferentes para atingir um mesmo resultado, tá? Legal, então, o que é o OKR? O OKR, na verdade, ele é um framework. Ele não é um método, porque a consistência dele não é tão alta assim. Ele é um conjunto de regras mínimas que você tem que seguir para que você esteja praticando OKR e para que você desfrute de alguns benefícios que são comuns, que são esperados. Caso você não pratique daquela forma, você não está praticando OKR e talvez você não tenha aqueles benefícios que são previstos. Mas não quer dizer que você não possa agregar novas coisas a esse framework, tá? Ele é um framework que a gente chama de framework container, tal qual é o Scrum. O Scrum também é um. A gente tem papéis, eventos, artefatos, ou seja, um conjunto de características, um conjunto de regras mínimas para que você siga para praticar Scrum. Mas não quer dizer que você consiga agregar outras coisas, tá? Que você consiga fazer um planning poker que não está descrito
dentro do Scrum Guide, para que você faça as suas reuniões diárias em pé, que não está descrito no Scrum Guide, para que você tenha outras práticas de gestão de produto que não estão descritas como papéis lá do Product Owner do Scrum. E aqui no OKR é a mesma coisa. A gente tem características pré-definidas de como tem que ser um objetivo, de como tem que ser um resultado-chave, de papéis comuns dentro desse framework, mas o resto são boas práticas que empresas diferentes, setores diferentes, autores diferentes, com experiências diferentes, vêm agregando a essa literatura de OKR, tá certo? Então, o OKR não é uma metodologia, porque ele não é tão descritivo assim. Ele possui um conjunto de ideias, um conjunto de regras mínimas para que a gente possa trabalhar em cima, certo? Então, esclarecido isso, acho que essa aula pode ficar por aqui. Eu te espero na próxima. Não se esqueça de deixar os seus comentários e as suas dúvidas, tá bom? Abraço!